Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Verdades. Hoje a gente vai falar sobre algo que é inevitável na vida de qualquer ser humano, mas a gente tenta evitar isso a todo custo. Você tem medo de errar? Eu vou te contar uma história que aconteceu comigo ainda na época da faculdade. Nós estávamos nesse período de seminário, sabe quando a gente tem que apresentar vários trabalhos e todo mundo da sala tem que se dividir em grupos e apresentar os seminários, e são conteúdos muito densos, porque dentro da faculdade de psicologia é muito conteúdo para pouco tempo que a gente precisa assimilar tudo aquilo. E nós estávamos num período de seminário e um grupo de alguns colegas foi apresentar esse trabalho e era uma matéria muito difícil. E eu estava sentada bem na primeira fileira. E eu não sei se você sabe, quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou muito expressiva enquanto eu estou ouvindo algumas coisas. E não foi diferente na época da faculdade. Enquanto alguns colegas estavam ali apresentando o trabalho, eu estava consentindo com a minha cabeça e expressando que eu estava muito empolgada com aquele tema. De repente, no meio da apresentação, um dos colegas vira para mim e fala assim: Nath, será que você pode parar de acenar com a cabeça porque isso está me desconcentrando? Aquilo me desestabilizou de uma maneira que eu me lembro que quando eles concluíram eu saí da sala e eu fiquei muito mal com aquilo. Porque eu achava que eu tinha estragado o trabalho, que eu tinha atrapalhado a concentração dos meus colegas, enfim. Uma autocobrança muito grande. E naquele momento, eu percebi o quanto aquilo me afetou e foi uma coisa simples, uma coisa tão banal, era só uma expressão. Ele só me disse que aquilo estava desconcentrando ele, não era nada demais. Mas aquilo foi como se eu tivesse acabado com todo o processo de apresentação de trabalho dos meus colegas. Eu não sei se você tem muito essa reação quando você erra alguma coisa, ou quando você falha, ou quando alguma coisa não sai como esperado e você acaba fazendo com que aquilo se torne algo muito maior do que realmente é. Sabe quando a gente reage de uma maneira desproporcional a um erro? E isso é muito mais comum do que a gente imagina. Sabe quando você manda uma mensagem errada, fala alguma coisa fora de hora, comete algum deslize no trabalho, com amigos, e aí a consequência disso é como se toda a consciência de quem você é se tornasse o seu erro? E aí você começa a achar que você é a pior pessoa do mundo, que aquilo que você fez não tem como reparar, que aquilo que aconteceu vai ser impossível de se retratar. E a realidade é que muitas vezes dentro da nossa cabeça, aquele erro tem o tamanho de um elefante, quando na verdade às vezes ele é só do tamanho de uma formiga, de um inseto. Não é tão grande assim. E a gente não se atenta que a realidade, o que está escondido por trás disso, é um desejo e um anseio de ser perfeito. A gente está constantemente correndo atrás de uma perfeição onde a gente não pode errar. E o que isso tem feito com a nossa mente? O que acontece com a nossa alma quando a gente não pode mais tropeçar, a gente não pode errar? O que é inevitável na vida, não é? Quem não erra? Ou quem não comete algum deslize ou qualquer coisa do tipo. Mas não quero também que você ache que, então eu posso errar deliberadamente, eu posso falhar com as pessoas deliberadamente. Não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo é que alguns erros da vida, eles vão ser inevitáveis. Às vezes a gente fala mesmo coisa fora de hora, a gente faz algum comentário que não devia, a gente acaba falhando com as pessoas, a gente erra com o nosso trabalho. Isso é normal, isso acontece. A questão é por que é que nós estamos constantemente sofrendo quando a gente erra com alguma coisa e atribuindo o nosso valor àquele erro. Sabe quando você começa a se ver a partir somente do seu erro? A verdade é que a gente está tentando, de maneira exaustiva, parecer perfeito o tempo inteiro. De ser a boa filha, de ser a boa amiga, a boa profissional, a boa mãe, boa em tudo. A gente sempre está tentando ser bom em tudo. Inquebrável, perfeito. E isso é impossível. Isso é inalcançável, isso é inatingível. Não adianta a gente tentar achar que isso um dia vai poder ser alcançado. Isso é utopia, isso não existe. No fundo, essa tentativa de não errar
também está escondendo uma tentativa desesperada de aceitação. Como se a aprovação ela fosse a moeda da nossa existência, sabe? Então, se o outro me aceita, se eu sou aprovada em tantas coisas, então o meu valor está naquilo. Aí sim eu tenho valor. O que acontece é que fazer com que essa moeda ela tenha um valor inestimável faz com que a nossa alma acabe adoecendo, porque é uma luta, né, entre aquilo que é ideal. Sabe aqueles memes que existem na internet de expectativa versus realidade? É isso. Existe uma expectativa de perfeição, só que a realidade é que isso não existe. E a gente fica nessa luta interna, se desgastando a nossa alma para que essa perfeição seja alcançada. Mas deixa eu te lembrar uma coisa. Ninguém cresce sem errar. Ninguém amadurece sem falhar. O erro, ele, por mais desconfortável que ele seja, ele é didático. Pensa que é exatamente nesse momento que a sua consciência ela vai se expandir. Porque se você não errar, se você não tiver consciência do seu erro, você também não tem espaço para crescer. Porque você já alcançou a plenitude da sua existência. Pensa uma vida assim. Não, para e pensa um pouquinho como seria se nesse momento você não tivesse mais espaço para crescer porque você já atingiu a plenitude de todas as coisas. Primeiro, o que você ia estar fazendo aqui? O que você ia estar fazendo nessa terra? Se não for para você crescer, se desenvolver e alcançar suas relações com tudo isso. Só que dentro desse meio do caminho tem o erro, tem as nossas falhas, existem as nossas falhas. A gente vai errar. A diferença é como eu lido com os meus erros. E normalmente a gente não se atenta que uma das coisas que pode acontecer é que quando, principalmente, a gente erra com o outro, a gente falha com as pessoas, vai exigir da gente também o lugar de pedir desculpas. E aí, é nesse momento que o nosso ego, ele entra em cena. Porque a gente criou uma ideia de que se eu pedir desculpa ou se eu me retratar, automaticamente aquela minha falha ela vai ser exposta e a figura de perfeição que eu tenho, ela vai ser quebrada. Deixa eu te contar uma coisa. Ninguém tá achando que você é perfeito e que a sua imagem ela precisa ser mantida, tá? As pessoas, elas sabem que você erra e elas são muito mais propensas a enxergar isso do que a gente. Na verdade, a gente fica um pouco nessa dualidade de eu quero ser perfeito, mas no fundo, eu sei que eu não sou perfeito, e aí eu fico nessa briga comigo mesmo. Pedir desculpa, se retratar, dizer que se arrepende, voltar atrás e reconsiderar não é um problema. Muito pelo contrário, mostra que você entendeu que existem outros caminhos. Eu acho que isso é muito mais nobre, muito mais digno do que você persistir num erro que você não quer voltar atrás e dizer, olha, eu errei. Eu conheço pessoas que, por tentar manter essa ideia, essa imagem, essa convicção e serem teimosas nisso, elas escolheram um rumo para suas vidas que realmente ficou muito mais difícil de encarar depois. Simplesmente por não querer voltar e reconsiderar, não querer voltar e refazer todas as coisas. Outra coisa que tem acontecido nos nossos dias e a gente não tem talvez se atentado, na verdade, muitas pessoas têm falado sobre isso, mas eu acho que se tornou só mais uma coisa que a gente desliza o dedo na tela do celular e a gente fala, ah, sim, realmente, isso aqui faz muito sentido. E 5 segundos depois a gente já nem lembra mais. Que é essa cultura da performance perfeita. Então, se eu crio conteúdo nas redes sociais, tem que ser o conteúdo perfeito. Se eu vou postar alguma coisa, tem que ser perfeito. Se eu vou startar um projeto, tem que ser perfeito. Deixa eu te contar uma coisa. Esse podcast que você está ouvindo agora, se eu tivesse permanecido nessa ideia que de fato eu tinha, ele não existiria. Porque na minha cabeça lá atrás eu teria que ter inúmeras coisas, inúmeros conteúdos para então esse podcast existir. E a realidade é que eu só estava tentando me enganar e me sabotar.
Então, isso é muito mais comum do que a gente imagina. E se você voltar e prestar atenção, e eu sei que eu vou ver isso daqui a um tempo, os primeiros episódios eles vão ser muito diferentes do 20º episódio ou seja qual for. Porque a gente cresce, a gente aprende, a gente erra, a gente se desenvolve. E isso é natural. A questão é que tentar viver nessa performance de tenha tudo sob controle faz com que a gente acredite que vulnerabilidade é sinônimo de fracasso, de que a gente não pode errar, a gente não tem espaço para errar. Sabe uma coisa que eu prestei já muita atenção ouvindo algumas pessoas nas redes sociais? É que aquilo que a gente faz, aquilo que a gente posta, aquilo que a gente divulga de alguma forma, e eu entendo essa percepção que as pessoas têm, é como se fosse impossível de se retratar. Então, a gente vive a cultura do cancelamento, por exemplo. E aí, onde a pessoa ela comete um erro, um deslize, e ela não tem espaço para se arrepender, voltar atrás e se retratar. E se ela faz isso, ela tá fazendo isso e ela não. Ela deveria ter pensado antes, não deveria ter feito aquilo, ela tá tentando mobilizar o emocional das pessoas. Percebe como a gente nunca tem um lugar pra errar e se retratar e se desculpar? Porque dentro do ambiente das redes sociais, isso se tornou quase que impossível. Uma vez cancelado, cancelado pra sempre. E não tem como voltar atrás nisso. Isso não existe. A vida real, ela não é assim. Os nossos relacionamentos, eles não existiriam se fosse tudo assim. Mas aquilo que a gente consome, a dinâmica de relacionamentos tão superficiais, né? A gente até usa um pouco esse termo, os relacionamentos líquidos, que dentro da psicologia existe uma linha que fala sobre isso, um autor que fala sobre isso na realidade, é que os relacionamentos eles se tornaram quase que de cristal, assim, como se não tivesse realmente espaço e as pessoas elas são perfeitas. Eu sou perfeito com você e você é perfeito comigo. A partir do momento que você erra comigo, a nossa confiança quebrou, o nosso relacionamento se destruiu e não tem como voltar atrás. Oi? Desde quando a gente se relaciona assim com as pessoas? Desde quando isso é natural? Volta um episódio e ouve o que a gente conversou sobre ser orgânico, a vida orgânica. Isso não existe. Existe espaço para erro, a gente vai errar. O resultado disso tudo, eu tenho percebido gente travada, criatividade sufocada, relações superficiais, uma mente que nunca descansa porque está sempre no modo de defesa. Sabe quando você vai se relacionar com as pessoas, você tá em um ambiente onde você tá com algumas pessoas e parece que essa pessoa ela tá sempre na defensiva? Ou ela sempre tem algo muito profundo para compartilhar, ela é sempre muito perfeita? Qual é a sensação que isso te causa? Pare e pensa um pouquinho. Imagina você se relacionar com uma pessoa assim. Como seria isso? Eu não sei você, mas me gera muita angústia. Pensar em me relacionar com uma pessoa que ela é perfeita no sentido de eu não tenho espaço para errar com essa pessoa. E a verdade é que essa é uma distorção de muitas coisas dos nossos relacionamentos. E na verdade não tem a ver com o outro. Tem sempre a ver com a gente. Porque a gente acha que não tem esse espaço para errar. Você já ouviu aquela expressão errar é humano, perdoar é perfeito? Eu em partes concordo com essa expressão, porque perdoar realmente é algo divino, é algo completo, é algo perfeito, porque não vem da gente. Eu não consigo enxergar que isso seja algo que naturalmente a gente tem essa disposição. Mas quando a gente fala desses relacionamentos, né, dentro de todo esse contexto que a gente tem vivido, a gente tem esquecido dessa parte. A gente não tem permitido olhar para esse erro, olhar para essas imperfeições. De novo, não estou aqui defendendo o erro deliberado, a ferida deliberada, machucar as pessoas deliberadamente ou não se importar com os outros, não é isso. Eu tô dizendo que até mesmo no erro, dentro dos relacionamentos, existe o lugar de se desculpar, reconsiderar, caminhar de novo, voltar atrás.
Sabe quando você tropeça e você se machuca? Com certeza você vai voltar a olhar para esse lugar que você tropeçou e falar, tá, quando eu passar por aqui de novo eu vou precisar tomar cuidado, ou eu vou mudar a minha rota para eu não passar mais por esse caminho. Isso é reconsiderar. Isso é entender que o seu erro, ele te ensinou algo. Isso sim faz sentido. Talvez a gente só precise entender que a verdadeira maturidade é que vai levar a gente para esse caminho de um bom relacionamento. Não estou dizendo perfeito. Não estou dizendo de você se relacionar com o outro e com você mesmo de uma maneira quase que inatingível. Não, porque isso não é linear, não é reto, não é constante. É cheio de tropeço, é cheio de altos e baixos, mas é você conseguir enxergar que tá tudo bem. Tá tudo bem ser assim. E entender que você não ocupa esse lugar de perfeição, o outro não ocupa esse lugar de perfeição. E que dentro desses relacionamentos erros vão acontecer. Mas o mais importante é a sua disposição em perdoar e pedir perdão, reconsiderar, voltar atrás e fazer com que as coisas de fato deem certo. Então hoje, se algo deu errado, respira, para, pensa, não tá tudo acabado. Você ainda tem chance de voltar e reconsiderar aquilo que aconteceu. Não transformar isso numa grande coisa e pensar que toda a sua existência, toda a sua identidade está pautada nesse erro. Muito pelo contrário. Sim, esse erro vai construir algo dentro de você, mas não determina quem você é. Isso faz parte do processo. É um processo. A gente precisa entender que a gente pode sim recomeçar, iniciar novamente algumas coisas sem viver uma vida de punição. A gente pode sim atribuir para si mesmo as responsabilidades do nosso erro, mas a gente não precisa viver se punindo por algo que aconteceu de errado. Entende? E lembra dessa frase: quem se permite errar também se permite crescer. Enquanto a gente viver numa tentativa desenfreada de parecer inteiro, a gente vai estar se quebrando constantemente. Então, esse episódio é mais para trazer um pouquinho de leveza para quando você errar. O que, confia em mim, vai acontecer. Talvez já tenha acontecido no dia de hoje, ou talvez vá acontecer daqui a alguns minutos. Isso vai acontecer, é natural. Mas saiba que você tem espaço para voltar, pedir perdão e reconsiderar aquilo que aconteceu. Repensa, para, respira e não transforma isso numa grande coisa, quando na verdade pode ser bem menor do que você imagina. Se esse episódio fez sentido para você e você consegue identificar isso dentro de você, compartilhe com as pessoas, porque eu tenho certeza que tem mais gente que vive nesse mesmo limbo emocional aí. Eu te vejo no próximo episódio do Entre Verdades. Tchau!